Olá, tudo bem com você? Começa agora o seu programa Espaço Viver Saudável. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a sua audiência, o seu carinho, todas as pessoas que, olha, ficam ligadinhas no programa todos os dias. Tudo bem, Júlio? Oi, Tati, tudo bem, verdade, né? Agradecer esse pessoal que sempre está nos vendo. O programa tem crescido muito, viu, Tati? E a ideia é sempre o que a gente fala, né? Trazer aqui especialistas para te orientar, para te atender. E eu agradeço também a sua audiência em casa e é muito gostoso, viu, Uma Tati? delícia, porque as pessoas param a gente nos lugares para falar, olha, qual é o assunto da semana que vem? E a gente realmente fica feliz, porque a gente vê que as pessoas estão interagindo, né? Querem saber um pouquinho mais, estão cuidando mais da saúde, né, Júlio? É muito importante. O brasileiro tem se preocupado muito com alimentação saudável nos últimos anos, Tati, e essa é uma tendência. Nós ainda brasileiros consumimos muito pouco, né? Então a tendência é que aumente. E olha, hoje nós vamos falar de um assunto que é muito legal, porque você já teve pedra no rim? Ai, não, mas todo mundo diz que é como se fosse uma dor no parto, né? Dor, assim, horrível mesmo. Eu não vou conseguir comparar isso, né? Mas eu imagino, Tati, porque é horrível. Eu já tive, como eu tinha meus 17, 18 anos. Ah, você teve bem jovem, então? Não. E foi horrível mesmo, Tati, porque, nossa, o médico estava me atendendo, eu estava de joelho. Não tem posição certa, na verdade. Hoje, né, o médico que vai dar a entrevista, o Dr. Ami, que é nefrologista, especialista em cálculo renal, infecção urinária. Então o assunto de hoje também, Tati, é muito interessante. E hoje 10% da população sofre com isso. Então é um assunto interessante a gente colocar aqui também, porque, Tati, eu, por exemplo, passei a tomar muita água depois que eu tive pedra no rim. Mas é só quando a gente passa por algum problema que a gente toma alguma atitude. Ainda bem que você continuou, porque pelo que eu fiquei sabendo, tem muita gente que tem o cálculo renal, faz até a cirurgia e continua se alimentando mal, não bebe água, então não adiantou nada. Tati, eu, por exemplo, eu trabalho na minha mesa, ao meu lado fica uma garrafinha de 500 ml de água. Ai, que exemplo, Júlio! E assim, acabou, eu encho novamente. A média é uns 3 litros por dia, é o ideal, né? Eu tomo uma média de 2,5 litros. E, Tati, é impressionante, não é só bom para isso, né? Mas a água ela melhora, enfim, né, o aspecto da pele, é muito importante, porque 70% do nosso corpo também é feito de líquido. Então, o assunto de hoje é muito interessante porque é para você que já sofreu, sofre, para você que vai se prevenir, porque a gente sempre está comentando, né, Tati? A prevenção também ela é muito importante. Para você se prevenir, tem que saber. E para quem conhece alguém que tem também a pedra ou infecção urinária, a gente tem algumas dicas super legais que o Dr. Amer vai dar para você, inclusive para as crianças, viu, Júlio? É muito interessante, Tati, e para quem sofre com pedra do rim, né, é muito importante a ingestão de líquidos. E olha, Tati, aqui na loja sai muito chá de quebra-pedra, né? E ele funciona mesmo, né, Júlio? Funciona. Meu marido tomou bastante. Funciona. Eu, por exemplo, na época, eu corri até o risco de fazer cirurgia. E o Dr. Amer, ele falou assim, olha, faz isso. Você era paciente do Dr. Amer? Eu era paciente do Dr. Amer. Esse médico, olha, realmente ele é excelente mesmo. Ele que me atendeu na época, né? Eu cheguei com uma crise muito, muito grande na época. E ele me ajudou bastante. E ele me deu um prazo. E dentro desse prazo, se eu não expelisse a pedra, eu teria que operar. Então ele falou desse chá. Ainda bem que você foi um paciente perfeito. E minha mãe já conhecia, né? Porque essa coisa de chá, né, Tati? Principalmente o pessoal mais antigo é muito ligado a isso, né? E é natural, né? Melhor tratamento que tem. Eu, por exemplo, quando estou com uma coisa, minha mãe, tem que tomar chá de pedra, tem que tomar. Então, é muito legal porque é importante vocês saberem disso, né? E o Dr. Amer hoje ele vai dar uma explicação, vai falar da prevenção, e é muito legal, e sem falar que é uma pessoa fantástica e conhecedora do assunto, viu, Tati? Olha, isso é muito bom. Então você já sabe, né? Fique com a gente. Vamos para um break agora rapidinho para você saber um pouquinho mais sobre cólica renal e infecção urinária com ele que é especialista, que é o Dr. Amer Mohammad. É um nome difícil, né? É libanês. Mas é muito bacana. Vale a pena você conferir. A gente já volta. Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natuclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natuclean. Ligue 0800 772 6699 ou 3224 5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natuclean. Viver é saudável.
Estamos de volta com o programa Viver Saudável, sempre muito bacana, porque a gente traz aquele assunto que você quer saber. Como eu já comentei com o Júlio, a gente vai falar de um assunto hoje com um especialista. Ele é nefrologista e também clínico geral. É o Dr. Amer Mohammadi. É um nome diferente, é libanês, Dr. Amer? É um nome libanês, né? Olha, eu agradeço muito a sua participação no programa, porque muita gente tem dúvida. A gente vai falar hoje sobre cálculo renal, sobre a famosa pedra nos rins. Doutor, explica um pouquinho o que é isso. Como o nome já diz, né? Pedra ou cálculo renal, né? Esse famoso inimigo de muitas pessoas, nada mais é que o acúmulo de cristais. Ocorre o processo de concreção e os cristais vão se acumulando. E vai realmente fazer um processo de endurecimento desses cristais. Quando eles acabam se juntando, forma uma pedra. Essa pedra, né, esse cálculo, é o que vai causar o transtorno quando ele se movimenta. Vai dar a famosa cólica renal, né? E aí tem todos os inconvenientes dela, que pode levar inclusive a sangramentos e infecções por causa desse cálculo. A minha preocupação, por exemplo, é assim, como que a gente sabe se nós estamos com uma cólica renal? Porque todo mundo diz que a tal da cólica renal é como se fosse uma dor de parto. Bom, dor de parto eu tenho já, né? Já sei como funciona, mas cólica renal, graças a Deus, não. Mas as pessoas estão em casa, elas realmente têm, né? Elas dizem que é uma dor muito forte. Como que a gente sabe? Até por experiência própria, parece uma coisa, seria até uma coisa irônica, nefrologista ter cólica renal. Eu sou portador de cálculo renal, então já tive várias crises. A dor é uma dor intensa, é uma dor em região lombar, bem nas costas mesmo, na porção. Então tem um lugar baixa. específico. Sim. E essa dor ela pode passar para frente. É uma dor incólica, realmente é uma dor intensa. Pode estar acompanhada de náuseas, ânsia e vômito que pode ocorrer. A pessoa não tem nenhuma posição, ela não melhora com ele deitado ou de pé ou sentado. Não ou tomando consegue. Um remedinho, exatamente. Nada. Que é o que diferencia da dor, por exemplo, nas costas, né? A famosa lombalgia, a dor de coluna. A pessoa, se faz algum movimento, ela tem uma piora. No caso da cólica renal, pontadas. Não. Isso. No caso da cólica renal, é uma dor intensa, tipo torcida, empontada, de forte intensidade, que não tem relação com o movimento. Qualquer que seja a posição que você esteja, essa dor vai continuar. Isso caracteriza a cólica renal. Não tem como confundir com uma apendicite, porque a apendicite, por exemplo, a dor é do lado direito, a gente sabe que... Não? Pode confundir. Pode? Pode confundir, porque o que acontece é o seguinte, quando você tem um cálculo, ele migra, quer dizer, ele sai do rim, e vai descer pelo ureter. Se for do lado direito, é um dos diagnósticos diferenciais. Quer dizer, você tem que diferenciar se é uma apendicite, se é um cálculo renal que está migrando, se é um divertículo. Quer dizer, é um outro nível de investigação que você acaba tendo. Através de exames a gente Através consegue? de exames, exatamente. Tá? E como que a pessoa ela adquire o cálculo renal, por exemplo? Porque existem casos, a dona Judite, por exemplo, me perguntou, que na família dela ninguém tem histórico, eles se alimentam super bem e ela quer saber por que o esposo dela tem. Aí tem algumas coisas. Você tem pessoas que têm histórico familiar, como você já disse, pessoas que já vêm com alterações metabólicas e que favorecem o aparecimento de cálculo renal. Outras pessoas, e grande parte dos brasileiros, comete exatamente esse deslize. Acabam ingerindo pouca água. Ela é fundamental. A gente vive falando isso, doutor Amer. Aqui, seja qual for o assunto, sempre beber muita água. Sim. A hidratação, a gente recomenda pelo menos 2 litros de água por dia, ela é fundamental para você diminuir o processo de cristalização. Com isso, você diminui a formação de cálculos. É possível que o marido da dona Judite não ingira água em quantidade adequada. Mais do que isso, tem alguns alimentos que favorecem a formação de cálculos. Os embutidos, eles favorecem a formação de cálculos. Leite e derivados também favorecem. E nós temos um grande vilão, que é o refrigerante, que acaba sendo um dos principais causadores, tanto no indivíduo de idade quanto no indivíduo jovem. Né? Principalmente os que têm cola, doutor. Sim. E esses são os campeões, né? Vamos colocar assim. O sal também a gente substitui? Como a gente pode fazer? Na verdade, o sal ele vai responder por uma outra complicação, que é o paciente vai acabar desenvolvendo hipertensão arterial. O brasileiro ele fica muito exposto ao sal. Se você pegar a cozinha brasileira, nós acabamos ingerindo 3 vezes mais sal do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E isso vai favorecer, com o tempo, o aparecimento de hipertensão. Se você pegar um indivíduo hipertenso e com problema de cálculo renal, a chance dele ter uma lesão renal e perder esse rim, ela é maior. Então, o que a gente recomenda? A redução do sal é para você prevenir outros problemas, não que ele vai causar diretamente a formação de cálculo. Mas na verdade, muito sal não é bom para ninguém. Não, para ninguém.
Há uma relação direta de piora do nível de saúde com o aumento da ingesta de sal. A gente falou também sobre alguns casos que chegam a ser cirúrgicos. Como que é esse procedimento, doutor? Na verdade, assim, o que a gente sempre coloca para o paciente. Os cálculos acima de 0,8 centímetros, nos diagnósticos feitos por imagem, quer seja ultrassom, quer seja tomografia ou ressonância, os cálculos acima de 0,8 centímetros, a recomendação é cirúrgica, porque a chance desse cálculo, na hora que ele sair do rim, e poder ser pelo ureter, chegar na bexiga, doer muito. A questão não é só a dor, é que ele fatalmente vai parar no meio do caminho. E aí ele vai dilatar o rim. Isso aí se chama hidronefrose, né? Esse é um fator de risco para o paciente, porque ele pode perder o rim exatamente por causa dessa dilatação que ele vai sofrer. Então, um cálculo acima de 0,8, você recomenda a intervenção cirúrgica. Existe ainda aquela implosão? Tem. A litotripsia é um dos procedimentos que a gente utiliza, tá? Para retirada do cálculo. Só lembrar uma coisa, em relação aos cálculos, 0,8 é o ponto que a gente coloca de cirúrgico, 0,8 para cima. Só que às vezes você tem um cálculo pequeno e que ele impacta lá embaixo. Ele parou exatamente na transição do ureter para a bexiga. Ficou parado lá embaixo, mas é um cálculo 0,5. Mesmo cálculo pequeno, ele pode parar, né? Que aí depende muito se o ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, se ele não é um canal estreito. Se ele for um canal estreito, mesmo que você tenha um cálculo pequeno, o canal estreito não vai permitir a passagem. Aí é mais uma indicação cirúrgica. Homens e mulheres têm esse tipo de problema, sim, doutor? Sim. Isso aí não tem distinção. Tanto homens quanto mulheres têm esse tipo de quadro. E é muito frequente. Por exemplo, uma pessoa que já teve o cálculo, já fez a cirurgia, ela tem novamente? Ela pode ter novamente? Pode. Às vezes a pessoa vem com aquela ilusão assim, não, eu fiz a cirurgia, tirei, acabou. Não, se você não corrigir, se você não fizer a investigação, qual foi a alteração metabólica que levou a esse cálculo, você pode voltar a ter. Se você continuar com uma alimentação irregular, uma hidratação inadequada, ingesta de alimentos que favorecem a formação de cálculo, você vai voltar a apresentar essa situação. Além disso, tem alterações hormonais que estão envolvidas nisso. Por exemplo, tem um hormônio que se chama paratormônio, que ele é secretado na paratiroide. Se você tiver um problema com esse paratormônio, você vai formar novos cálculos, independente do número de cirurgias que você venha fazer. Então a pessoa realmente vai virar um ciclo, sim, né? Sim. Bem complicado. É fundamental que a gente coloque para o pessoal o seguinte: nos casos de cálculo, não é só você resolver, tirei o cálculo, acabou. Não. É importante você descobrir o porquê você formou o cálculo. Onde é que está o erro? Né? Eu tenho alguma alteração metabólica? É alteração de cálcio? É alteração de ácido úrico? É alteração de fósforo? É de oxalato? O que levou o meu organismo a formar um cálculo? Isso tem que ser investigado. Uma vez que você investiga e você diagnostica, detecta qual foi a alteração, você começa a trabalhar no sentido de reduzir a chance de formar novos cálculos. Não adianta, por exemplo, eu tenho um cálculo de cálcio, basicamente com cálcio e oxalato, e fala assim, vou comer o que eu como habitualmente, alimentos ricos em cálcio, então vou comer leite e derivados, vamos dizer chocolate, creme de leite, doces de leite, bolacha recheada. Eu continuo aumentando a minha chance de formar novos cálculos. Mas se tive nova crise, poxa, o médico não fez nada certo. Não, ele fez, o que a gente está fazendo errado é você. Sim, o médico deu uma dieta, sim, mas a pessoa não seguiu. Isso é verdade. Isso muito que acontece, né, doutora? Eu tenho uma experiência em casa que o doutora me dá aquela lista do que fazer, do que não fazer, do que não consumir, mas realmente os pacientes são difíceis, né? O grande problema do cálculo renal é que é assim, quando você orienta o paciente, as dietas elas são um tanto quanto restritivas. Então você tira do paciente algumas coisas que ele vira e fala assim, nossa, eu não consigo viver sem refrigerante. Não, dá para você viver muito bem sem refrigerante. Não consigo viver sem miúdos de frango. Né? Olha, dá para você viver. Sem carne vermelha. Dá para você viver, você tem os substitutos. O que a gente fala para o pessoal é o seguinte, a chamada vida moderna cria um comodismo no sentido de você não querer buscar os alimentos que precisam de um preparo maior. Então as pessoas ficam mais acomodadas ingerindo alimentos industrializados, os embutidos. Fast food. Exatamente. Fast food que vem pronto para você comer, só que você não sabe o nível de agressão que está fazendo no seu corpo. Olha, esse assunto realmente pode se estender mais. A gente vai entrar agora para um break comercial, mas a gente vai falar no outro bloco, gente, um assunto super interessante também, que é a infecção urinária, que também provém do cálculo renal, né? Ajuda. Fica com a gente, que a gente já volta.
Estamos de volta com o programa Espaço Viver Saudável, aqui direto da loja da Natuclean. E o nosso convidado é o Dr. Amer, que é nefrologista, clínico geral. E, olha, contou muitas coisas pra gente sobre cálculo renal. Agora as pessoas têm muitas dúvidas também da infecção urinária. Na verdade, provém dela, né? Sim. Na verdade, assim, a infecção urinária ela tem alguns fatores que favorecem o aparecimento. Um deles é o cálculo renal. O fato da pessoa ter cálculo, ela tem maior chance de ter infecção. Além disso, as pessoas que têm uma imunidade já reduzida e a própria pessoa que é diabética tem uma maior facilidade para a infecção. Ah, verdade? Eu não sabia, doutor. Exatamente. Aí tem um outro detalhe que a gente comenta também. As mulheres têm muito mais facilidade para ter infecção do que o homem. Porque elas têm uma uretra curta, né? A uretra da mulher, que é o canal que leva a urina da bexiga para a parte externa, é uma uretra de 3 a 4 centímetros. Então é uma uretra que a gente chama de uretra curta. No caso da mulher, é muito mais fácil dela ter infecção por um motivo muito simples. Ou ela ingere pouca água ou ela segura muito a urina. Isso na mulher é muito comum. Dela chegar e falar assim, não quero urinar aqui, eu estou apertada, mas eu consigo segurar. Isso favorece o aparecimento de conheço infecção. muito dessas pessoas, porque às vezes o ambiente não é muito propício. A gente não gosta mesmo de usar o banheiro dos outros ou lugares públicos. A gente faz isso mesmo, doutora Amer. Só que aí a mulher paga caro por esse tipo de comportamento. Que aí a chance de ter infecção ela é maior. Né? A bactéria consegue migrar mais rapidamente, ela consegue subir a uretra mais rapidamente e fazer o processo infeccioso. Né? Bom, outro caso também são as crianças, né? Hoje em dia a gente vê que tem muita criança, mas eu sei o motivo. Porque eles não querem parar de brincar, aí eles não vão ao banheiro. Aí o meu filho, menino, teve infecções urinárias, acho que umas 2 ou 3. E é só com antibiótico esse tratamento? Na verdade, sim, a infecção urinária não é só questão de você dar o antibiótico para a criança ou para o adulto. Cabem medidas também de investigação. Porque assim, quando você tem uma criança que faz uma infecção urinária, especialmente um menino, se é uma criança tenha meses ou 1 ano, 2 anos de idade e ela faz infecção, você tem que investigar se ela não tem alguma malformação no aparelho urinário. Que muitas vezes a criança tem alguma alteração, uma válvula de uretra posterior, uma duplicidade piélica que favorece a infecção. E isso passa despercebido pelos pais. Acontece muito na troca de fralda, né? Quando a criança sai da fralda, não é, doutor? Exatamente. Aí o que acontece? Se você não ficar atento, você pode ter consequências graves nesse tipo de condição. O que a gente sempre recomenda, infecção em crianças, em meninos, criancinhas mesmo, tem que ser investigados. A primeira infecção já tem que ser investigada. No caso das meninas, a chance de infecção ela é maior nelas, mas vamos colocar assim, é menos importante o fator de investigação, que você tem outras situações. A menina ela segura mais a urina, então isso favorece mais. Já pela anatomia que ela tem, já vai favorecer a presença de infecção. E muitas vezes, se ela faz uma higiene inadequada, isso acontece muito, principalmente nas escolas, doutor. Sim, isso é muito frequente. Na idade escolar é muito frequente. E na idade pré-escolar também. O senhor falou do tratamento só com antibiótico ou tem alguma outra? Não, na verdade, sim, o que a gente coloca para o pessoal é o seguinte. A infecção urinária não complicada, o tratamento é antibiótico. Não tem outra alternativa ali. Às vezes você pega aquela pessoa que fala assim, olha, eu uso um antisséptico de vias urinárias. Isso ajuda. A gente comenta o seguinte, olha, não resolve. Você alivia o sintoma, mas você não trata o processo infeccioso em si. Você só aliviou o sintoma. Então a chance de complicar ali é maior. Uma infecção urinária simples, você pode tomar um antibiótico 3 a 5 dias ou 7 dias, já resolve. Tem-se tratamentos de dose única. Então você toma a medicação uma vez só e você tem um bom índice de cura. O grande problema é quando a pessoa não trata o processo infeccioso, ou ela mascara, ou ela para com o antibiótico antes do tempo previsto e recomendado pelo médico, não faz um exame de controle, e aquela infecção que era uma infecção não complicada passa a ser uma infecção complicada. Lembrar para o pessoal o seguinte, no caso das infecções urinárias, especialmente nos dois extremos, tanto na criança, né, menos de 7 anos, quanto no idoso, elas podem complicar de tal forma que podem levar a óbito, né? Faz infecção generalizada. Nossa, então é muito perigoso, tem que ficar sempre atento. Tem sempre que ficar atento. E o que a gente fala, o primeiro sinal de desconforto para urinar, ardência, dor local, a pessoa ter uma vontade imensa de ir no banheiro, quer dizer, cada hora está indo várias vezes, vai, por exemplo, de hora em hora está indo no banheiro. Né? Às vezes até menos. Né? Exato, aí você já fala, tem alguma coisa errada.
Alguma coisa está causando irritação na bexiga. Então, isso já é um sinal para você de uma infecção urinária. Cabe a investigação, tem que ser feito o exame para isso, para te facilitar. Muitas vezes você vai encontrar assim, a pessoa tem todos os sintomas, você não precisa esperar o resultado da cultura, que é o exame que a gente pede, e da urina 1 para tratar. Você pode fazer o que a gente chama de tratamento empírico. Eu tenho sintomas que são sugestivos de infecção urinária. Posso tratar dessa forma? Pode. Pode ser utilizado antibiótico nesse caso. Beber muita água também é fundamental. Sim. A gente sempre recomenda para o pessoal o seguinte: quanto mais água você toma, maior o seu turnover, ou seja, maior a capacidade que você tem de eliminação. Com isso, a chance da bactéria permanecer nas vias urinárias e causar infecção ela é menor. Você acaba urinando mais, a bactéria fica menos tempo naquela região e a chance de você manter um ambiente estéril, isento de qualquer infecção, ela é maior. Então, a água é fundamental. Bom, a gente aproveitando que nós estamos falando de algumas doenças, de alguns casos, a gente sabe que agora, final do ano, a gente aproveita e abusa um pouquinho da nossa alimentação. Eu queria que o senhor desse algumas dicas, né, do que a gente deve consumir para que a gente previna alguns problemas, né, de saúde, né, doutor? Porque agora a gente abusa um pouquinho, né, da alimentação. Eu brinco com os meus pacientes o seguinte, eu falo assim, gente, não vai acabar o mundo no dia 24 de dezembro, nem no dia 31. Coma normalmente, não precisa exagerar. Eu falo para o pessoal, botar o pé na jaca, não adianta você fazer isso agora. O que a gente recomenda? Você procurar manter uma hidratação adequada, uma alimentação balanceada, frutas, verduras, legumes excelentes, evitar os alimentos embutidos, isso é importante para a gente. Você vê uma série de trabalhos saindo mostrando que os alimentos embutidos, os industrializados, trazem muito mais problemas do que qualquer outra coisa. Então a gente fala para o pessoal, uma alimentação mais balanceada, mais natural possível, né? Eu não digo para você uma alimentação vegetariana, não precisa chegar nesse ponto, ou uma dieta macrobiótica, mas você falar para o pessoal o seguinte: vou consumir carne, moderação, não vou comer meio quilo. Se comer no Natal, maneira no Ano Novo. Exatamente, o que a gente fala assim, na verdade, se você puder fazer uma constância de você não precisar extrapolar, é a melhor coisa, né? Então, a gente fala para o pessoal o seguinte, fundamental, bastante água, 2 litros de água por dia é o que a gente recomenda. Quero comer doce. Ingira um doce que seja menos calórico. Uma gelatina. Sim, é melhor uma gelatina do que você, por exemplo, falar assim, vou comer um pudim, um quindim, né? Pegar aquele quindimzão, vou me esbaldar no quindimzão. Você vai ter consequências depois. Para quem tem alterações que favorecem a formação de cálculo renal, não é recomendado. Para pessoas que têm uma imunidade deprimida, por exemplo, diabético, esse tipo de alimentação é totalmente inadequado para ela. Ela acaba se tornando mais vulnerável e com isso favorece o aparecimento de complicações. E isso a gente não fala só em cálculo, não fala só em infecção urinária. A gente fala para o pessoal em termos de descontrole metabólico, a gente fala para o pessoal em termos de hipertensão arterial. Eu falo para o pessoal o seguinte, o que vai te fazer mal não é só o que você come entre o Natal e o Ano Novo, mas o que você come entre o Ano Novo e o Natal seguinte. Então, o ano todo. Exatamente. Então a gente fala o seguinte, o hábito faz o monge. Moderação, calma nessa época, e o mundo não vai acabar no dia 24, no dia 31. Então você pode fazer uma alimentação balanceada sem precisar se privar de nada. Mas moderação, comer um pouquinho de cada coisa com muito mais tranquilidade, né? Uma alimentação saudável é sempre qualidade de vida, né, doutor? Sim, é uma coisa que a gente frisa muito para o pessoal, assim, são medidas que a gente usa para prevenir o aparecimento de doenças. Uma alimentação balanceada, uma ingesta de fibras adequada, uma hidratação adequada. A gente pode tocar no assunto de atividade física, né? Importantíssimo. Isso é importantíssimo. Quer dizer, você fazendo isso, gente, está um bom caminho para você ter uma saúde duradoura. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Olha, quem está em casa, eu tenho certeza que quer saber muito mais. Mas você já sabe que a gente toda semana traz novidades para você, sempre com um especialista, para poder esclarecer todas as nossas dúvidas, né? Então você fique ligado no programa. Um agradecimento especial ao pessoal do Zen Hair Kids, a Manu e a Gisele, e também o pessoal da Sebastiana que me vestiu. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo programa.
Cuidar da saúde é fundamental. É por isso que há mais de 15 anos a Natuclean oferece mais de 2.000 produtos com toda a qualidade, garantia e atendimento personalizado. São produtos sem glúten, sem lactose, light, diet, suplementos, além de chás e farinhas e os produtos cosméticos. Adquira já seus produtos naturais com a Natuclean. Ligue 0800 772 6699 ou 3224 5424. Na Nogueira Padilha, número 20. Natuclean. Viver é saudável.